Bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã do dia 28 de maio de 2026, quinta-feira. Está terminando o mês termina no domingo, né? Dia 31. E hoje eu quero trazer para vocês nosso devocional, um tema bastante interessante, né? E esse texto está aqui no segundo livro de Reis, ou no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, do versículo 1 ao 7, que diz assim o texto: E os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito para nós. Vão, pois, e tomem de cada um de vós uma viga, e vamos edificar ali um lugar para que habitemos. E ele disse: Ide. E um deles disse: Vai, pois, com os teus servos. E ele disse: Eu irei. E foi com eles. E quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. E aconteceu que, ao cortar a madeira, um deles fez cair o machado na água, e clamou e disse: Ah, meu senhor, pois era emprestado. E o homem de Deus disse: Onde caiu? E mostrou-lhe o lugar. E cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, o machado. E disse: Levanta-o. E estendeu a sua mão e o tomou. Hoje nós vamos falar sobre o machado que flutuou. Mas antes disso, vamos falar com Deus. O Deus de Eliseu, o nosso Deus, e que através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as nossas orações estarão chegando a Ele. Eu, aqui onde eu estou, no nosso estúdio, na nossa rádio, você onde você estiver nesse momento, creia em nome de Jesus e coloque nas mãos de Cristo os teus problemas, tuas lutas, coloca nas mãos de Deus. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Ó Deus, obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela paz, pela direção e pela proteção, Pai. E o Senhor continue nos abençoando e derramando da sua misericórdia a cada dia. E em tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã também. Ó Deus, que a sua presença em nossas vidas torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de confusão, de vício, de prostituição, todo espírito de inveja, de mágoa, de decepção, ó Deus, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, ó Pai, para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Enfim, que todo espírito contrário à tua vontade, ó Deus, seja repreendido em nome de Jesus. Ó Pai, destrava, ó Pai, projetos, abre portas que se fecharam, libera bênçãos, ó Deus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e graças a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre o machado que flutuou. O profeta Eliseu, o homem de Deus, aquele que sucedeu o profeta Elias, aquele que pediu que o Senhor lhe desse a unção dobrada. Então, muitas das vezes, nós não valorizamos os pequenos milagres. Mas tudo acontece pela misericórdia, pela benevolência de Deus. Como é o caso aqui. Ou seja, essa passagem ela é muito rica aqui na Escritura, porque ela nos traz lições profundas sobre a providência de Deus e a importância da fé nas situações cotidianas, nas situações do dia a dia. Então a história do machado que flutuou nos ensina sobre a restauração, sobre o socorro divino e principalmente sobre o poder da fé. Esse relato aqui que nós lemos, ele se passa durante o ministério do profeta Eliseu, num período de grande atividade profética em Israel.
E após a ascensão de Elias, Eliseu como sucessor, então os filhos dos profetas estavam em uma fase de expansão, buscando o local mais adequado para habitar e estudar as escrituras sagradas. Eles estavam instalando como se fossem os seminários teológicos para se prepararem como profeta. E quando nós fazemos a análise textual do versículo 1 e 2 que nós lemos ali, os filhos dos profetas expressam a necessidade de um espaço maior, mostrando a importância da comunhão e do aprendizado coletivo, principalmente na vida espiritual. Nos versos 3 e 4, a disposição de Eliseu em acompanhá-los demonstra o papel como mentor e líder espiritual, para evidenciar a importância da liderança servidora na comunidade da fé. No verso 5, o acidente com o machado, que era emprestado, revela a fragilidade da situação e a preocupação do jovem profeta em não causar prejuízo na vida daquele que ele tomou emprestado o machado. Então o machado aqui representa os recursos que temos e a responsabilidade que temos em saber como usar os recursos com segurança. Nos versículos 6 e 7, aí nós temos a intervenção milagrosa do profeta Eliseu, um homem usado por Deus, que largou tudo para servir ao Deus vivo, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. A sua vida estava nas mãos de Deus, assim como a vida de Elias, assim como a minha, como a sua. Então a intervenção milagrosa de Eliseu com o machado flutuando ali simboliza a restauração e o poder de Deus em situações que parecem não ter mais esperança. O Rio Jordão tem locais que a profundidade dele ultrapassa os 10 metros. Machado é uma madeira com a lâmina na ponta de ferro pesada, ele afundou, bateu e afundou. E o poder da fé fez flutuar, trazer de volta o que havia perdido. Deus traz de volta, Deus restitui. Houve a restituição do machado. Os temas principais que nós tratamos aqui nessa passagem é a providência de Deus, a comunhão da fé e a restauração. A providência de Deus, porque mesmo em situações de desespero, Deus está presente e disposto a nos ajudar, sempre. Nós é que não estamos dispostos a buscar a sua presença. A comunidade da fé, a importância de estarmos juntos, nos apoiando uns aos outros em nossas necessidades. Simples assim. E o último tema é a restauração. Isso quer dizer que Deus não apenas resolve problemas, mas restaura o que foi perdido. Deus traz de volta o que foi perdido. E em cima disso tudo que eu falei, nós temos lições para tirar disso aí. Primeira lição aqui é a confiança em Deus, nas necessidades diárias. Às vezes parecem pequenas, mas Deus está em todas as coisas. Ou seja, assim como o profeta que perdeu o machado e teve que reconhecer sua necessidade, nós também devemos trazer nossas preocupações a Deus. E não podemos hesitar em clamar por Deus. Não devemos em clamar pela ajuda de Deus, mesmo nas pequenas coisas do dia a dia. Aí vem aquela pergunta que não quer calar, né? Quais são os machados que você perdeu na sua vida? Pode ter sido na saúde, finanças, relacionamentos. Quer dizer para você que Deus se importa com todas essas áreas. E Deus vai restituir, mas depende de você. Segunda lição aqui é a importância de estar junto. Alguém que vai te apoiar, te jogar para cima,
te juntar com Deus, te levar para Deus, não te afastar. A importância da comunidade. Então a história nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas, não estamos sozinhos. E você é membro do corpo de Cristo. Igreja significa eclésia, assembleia, comunhão, e começa dentro da família. Começa dentro da família, com os pais ali, os irmãos. Ali é a sua primeira eclésia, a primeira igreja, começa na família. Sabe? Então o machado aqui que flutuou, né, é muito interessante. E quando nós falamos de comunidade, família, é um lugar de apoio, onde podemos compartilhar nossas dificuldades e buscar ajuda. Então hoje eu encorajo você a se conectar mais profundamente com Deus e buscar pessoas que te levem a Deus, não que te afastem. A última lição é: a restauração é possível, a restituição é possível. Então, independentemente do que você tenha perdido, Deus é capaz de restaurar. O machado aqui que flutuou é um símbolo da intervenção divina naquilo que havia se perdido. Então, o que parece impossível para nós é possível para Deus. Então temos que manter a fé e a esperança de que Deus pode fazer e trazer de volta o que foi perdido, seja na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional ou material. Então eu quero concluir aqui dizendo para você, meu irmão, meu querido, que a história do machado que flutuou nos ensina que, em meio às dificuldades e perdas, podemos clamar a Deus por ajuda. E esse Deus, Criador dos céus e da terra, Ele está sempre pronto para ouvir e responder. Então que possamos ser como os filhos dos profetas, reconhecendo nossas necessidades e buscando a ajuda de Deus, uns para os outros. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Aos amigos de verdade ali de Camaragibe, que Deus abençoe vocês cada um. Aos amigos que nós temos hoje, que Deus abençoe vocês cada um. E que a minha família continue sendo abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Graça e paz.